Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Anderson Contaif, sou médico, especialista em clínica médica e trabalho com relacionamentos abusivos, sobretudo envolvendo pessoas com transtorno de personalidade narcisista e dependentes emocionais. No vídeo de hoje falaremos sobre as diferenças entre narcisistas e borderlines e como identificar e lidar com cada um. Vídeo esse muito solicitado já aqui pelas pessoas nas caixinhas de perguntas e no meu canal. Ambos os transtornos de personalidade podem ser muito desafiadores de lidar, tanto para aqueles que têm, quanto para aqueles que estão em um relacionamento com eles. É importante entender as diferenças entre esses transtornos para que você possa identificá-los e procurar ajuda profissional adequada. Os narcisistas têm um senso de grandiosidade e autoestima exagerado e podem ser muito exigentes em relação aos outros. Eles geralmente têm pouca empatia e são mais propensos a manipular e controlar aqueles ao seu redor. Os borderlines, por outro lado, tendem a ter um medo intenso de abandono e uma falta de identidade estável. Eles podem ter humores extremamente voláteis e ter dificuldade em controlar as suas emoções. Neste vídeo discutiremos mais detalhadamente as diferenças entre esses transtornos e como você pode identificar a lidar com cada um. E antes de começar, aquele pedido de sempre, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse é um conteúdo relevante para você e faz com que esse vídeo alcance novas pessoas, o que é muito importante para que esse tema seja mais esclarecido. Então vamos lá. O transtorno de personalidade narcisista é caracterizado por um padrão generalizado de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Essas características estão presentes em diversos contextos da vida da pessoa, como no trabalho, relacionamentos interpessoais e outras áreas. O narcisismo é uma condição que afeta a forma como a pessoa se relaciona com o mundo, pois seu foco está sempre em si mesmo ou em si mesma e em sua autoimagem. Os traços de personalidade que definem o narcisista são muitos, e incluem comportamento grandioso, exagerado, necessidade de admiração e validação constante, senso de superioridade, falta de empatia, tendência a explorar os outros, entre outros. Os narcisistas tendem a ver como pessoas únicas e especiais, com direito de privilégio e tratamento especial. Eles geralmente exigem atenção e admiração constantes e podem reagir de forma agressiva e destrutiva quando não conseguem o que querem. Alguns exemplos de comportamentos narcisistas incluem falar constantemente sobre si mesmo e suas realizações, desrespeitar limites dos outros, tentar controlar as ações e pensamentos dos outros, exibir-se com roupas e acessórios caros ou luxuosos, sem ter condição para isso, muitas vezes, fazer uso constante de redes sociais para se exibir, menosprezar os outros para se sentir superior e sentir-se ofendido quando não recebe atenção ou reconhecimento. É importante ressaltar que não é necessário apresentar todos esses comportamentos para ser considerado uma pessoa narcisista, mas sim um padrão consistente de alguns deles. Assim como o transtorno de personalidade narcisista, o transtorno de personalidade borderline também é caracterizado por padrões rígidos e persistentes de pensamentos, emoções e comportamentos que causam problemas significativos na vida da pessoa afetada. Borderline é um termo utilizado para descrever um estado de estar à beira do abismo, que se refere à sensação de instabilidade emocional que muitas vezes é experimentada pelas pessoas com esse tipo de transtorno. Os traços de personalidade de uma pessoa com borderline incluem instabilidade emocional, impulsividade, insegurança e medo de abandono. Eles frequentemente têm uma imagem distorcida de si mesmos e dos outros e podem sentir que as pessoas próximas a eles são ameaças à sua existência ou à sua segurança. Aqueles com transtorno de personalidade borderline muitas vezes lutam com a própria autoestima, com a autoimagem, com a autoidentidade e podem ter dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis e estáveis. Os comportamentos borderline podem incluir mudanças extremas de humor, explosões emocionais, comportamentos impulsivos como abuso de substâncias e sexo sem proteção, tentativas de autoextermínio ou automutilação, entre outros. Eles podem ter dificuldade em controlar suas emoções e reagir excessivamente a situações estressantes, o que pode causar dificuldades em sua vida pessoal e profissional. Eu diria que são pessoas muito reativas, pessoas que não podem se frustrar e receber um não. Como mencionado anteriormente, tanto o transtorno de personalidade narcisista quanto o borderline apresentam traços de personalidade complexos e distintos, mas ambos podem causar impactos significativos nas relações interpessoais. Enquanto os narcisistas geralmente são descritos como tendo autoestima inflada, pelo menos no exterior, falta de empatia e necessidade constante de admiração, os borderlines são frequentemente caracterizados por instabilidade emocional, impulsividade e comportamentos autodestrutivos. Entre as principais diferenças, podemos citar que os narcisistas tendem a se concentrar em si mesmos,
buscando a admiração e a atenção dos outros, enquanto que o borderline tem uma tendência maior a se envolver em relacionamentos intensos e agitados que oscilam entre a idealização e a desvalorização. Além disso, enquanto os narcisistas tendem a minimizar a importância das emoções dos outros, os borderlines têm uma sensibilidade emocional muito elevada, o que pode levá-los a reagir de forma exagerada ou impulsiva. Quando se trata de comportamentos específicos, os narcisistas podem ser manipuladores, competitivos e ter uma atitude arrogante em relação aos outros, enquanto os borderlines podem ser impulsivos, desafiadores e propensos a fazer escolhas perigosas. Em uma situação de conflito, o narcisista provavelmente buscará controlar ou manipular a situação, enquanto o borderline pode se tornar agressivo ou autodestrutivo. A compreensão dessas diferenças pode ser extremamente útil na identificação e no tratamento desses transtornos. É muito importante ressaltar que, embora os transtornos de personalidade possam compartilhar alguns traços, eles apresentam características distintas que requerem abordagens diferentes. Compreender essas diferenças pode ajudar a evitar julgamentos precipitados ou interpretações errôneas de comportamentos e interações sociais complexas. Alguns exemplos específicos de comportamentos e atitudes que podem ser indicativos de um narcisista incluem ser arrogante e sentir-se superior às demais pessoas, exigir atenção e admiração constante, manipular e controlar as pessoas ao seu redor e mostrar pouco ou nenhum interesse nos sentimentos e necessidades dos outros. Já os exemplos de comportamentos e atitudes que podem ser indicativos de uma pessoa com transtorno de personalidade borderline incluem medo do abandono, envolvimento em relacionamentos instáveis e turbulentos, alterações frequentes do humor, pensamentos impulsivos e comportamentos autodestrutivos. É importante ressaltar que nem todas as pessoas com esses transtornos apresentam todos esses sintomas e comportamentos descritos agora há pouco, e que a avaliação diagnóstica deve ser feita por um profissional de saúde mental qualificado. Entretanto, essas dicas podem ser úteis para ajudar a identificar possíveis indicativos de narcisismo ou de borderline em outras pessoas. Compreender a dinâmica e os padrões de comportamento de um narcisista ou borderline pode ajudar a lidar com eles de maneira mais eficaz. É importante lembrar que esses transtornos de personalidade podem afetar seriamente a vida das pessoas próximas. Por isso, é crucial ter estratégias para gerenciar essas relações. Para lidar com o narcisista, é importante e essencial manter-se firme e assertivo nas suas necessidades e limites. É comum que o narcisista queira controlar e manipular a situação, então é preciso estar atento ou atenta a esses comportamentos e não ceder. Também é importante não se envolver emocionalmente, mantendo a calma e se distanciando de conflitos desnecessários. Outra dica é evitar argumentos ou confrontos diretos, que geralmente levam a uma escalada da situação. Tente não levar as suas críticas e ofensas para o lado pessoal, pois na maioria das vezes isso apenas é um mecanismo de defesa que criaram para si, para não serem capazes de entender o que se passa no seu interior. Para lidar com uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, também é fundamental estabelecer limites claros e respeitá-los. É comum que essas pessoas tenham dificuldade em regular as suas emoções e acabam agindo impulsivamente. Por isso, tente manter a calma, ser compreensivo e evitar julgamentos. E estabeleça uma comunicação clara e objetiva, evitando ambiguidades e mal-entendidos. A terapia pode ajudar a desenvolver estratégias eficazes para lidar com a situação e com as emoções envolvidas. Tanto o narcisismo quanto o transtorno de personalidade borderline são condições difíceis de tratar, mas o borderline tem melhor condições de tratamento que o narcisista. É possível que esses indivíduos possam melhorar em seus comportamentos com a ajuda profissional. O tratamento para o transtorno de personalidade borderline geralmente envolve psicoterapia, medicação com estabilizador de humor e outros tipos de terapia quando necessário. Já por outro lado, o tratamento do narcisismo é muito mais complicado, pois muitas vezes o narcisista não se vê com um problema de comportamento. Eles podem não procurar ajuda ou não reconhecer que eles precisam de uma ajuda. Como já disse várias vezes, o inferno são os outros. É importante lembrar que os narcisistas têm dificuldade em aceitar a responsabilidade por suas ações e tendem a culpar os outros pelos seus problemas. Eles também podem acreditar que são superiores e, portanto, não precisam de ajuda. Isso torna difícil para os profissionais de saúde mental trabalharem com eles, já que eles podem não querer admitir que têm um problema e que precisam de ser tratados. Em alguns casos, pode ser necessário que o narcisista passe por um evento traumático ou uma crise de vida para que reconheça a necessidade de mudança e busque ajuda, que eu chamo de fratura emocional. Durante todo esse vídeo, discutimos as diferenças entre os narcisistas e borderlines, seus traços de personalidade, comportamentos típicos e como lidar com cada um.
E enfatizamos que, embora esses transtornos possam ter algumas semelhanças, cada um requer uma abordagem específica para lidar com as situações que vierem a surgir. É importante destacar que, apesar dos desafios que podem surgir ao lidar com esses transtornos, é possível sim ajudar as pessoas afetadas a buscar a melhoria de seus comportamentos. No entanto, como destacamos anteriormente, os narcisistas podem ter dificuldades em aceitar que precisam de ajuda, o que pode dificultar o processo de mudança. Em resumo, entender as diferenças entre narcisistas e borderlines é essencial para lidar com esses transtornos de forma adequada. Ao identificar os sinais e comportamentos típicos de cada um, é possível buscar as melhores estratégias para ajudar aqueles que precisam de apoio. Se você identificou algumas das situações mencionadas no vídeo ou conhece alguém que apresenta esses comportamentos, saiba que é possível buscar ajuda e melhorar essa situação. E é nesse sentido que eu apresento a você o meu programa de recuperação de abuso narcisista, o Quebrando as Algemas. Com ele, você aprenderá a identificar um narcisista, neutralizar os abusos, ao aprender a ser assertivo na definição e manutenção dos seus limites e reconquistar a sua liberdade lidando melhor com sentimentos de medo e culpa. O Quebrando as Algemas tem ajudado muitas pessoas a superar os efeitos do abuso narcisista e a reconstruir suas vidas de forma saudável e feliz. Com a informação certa, é possível recuperar-se e viver uma vida plena e satisfatória. Para saber mais ou se inscrever, basta acessar o link que está aparecendo na sua tela, www.quebrandoasalgemas.com.br, e que também estará na descrição do vídeo abaixo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, caso ainda não seja inscrito, e a usar os comentários para deixar sua opinião ou dúvidas sobre esse tema. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.